Graça e paz, amados irmãos. Boa noite a todos. Deus permitindo, hoje estaremos nessa nova série de estudos, falando um pouco sobre a teologia sistemática. Neste momento nós estamos nos detendo às partes que introduzem, as teologias propriamente dita, que seria o conhecimento de Deus, o conhecimento de Cristo, o conhecimento do Espírito Santo, o conhecimento do homem, o conhecimento da igreja, o conhecimento das últimas coisas. Todas essas doutrinas ou teologias sistemáticas nos remetem a uma forma de vida de acordo com aquilo que nós cremos. Então, vamos nos preparar neste momento, abaixe sua fronte, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, gratos, ó Pai, por este momento tão especial de crescimento e de aprendizado com irmãos amados diante da Tua santa presença. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos auxilie em nossas fragilidades. Que tudo quanto, ó Pai, venhamos aprender aqui nesta noite, redunde para o louvor da Tua glória. Que de fato e de verdade aquilo que cremos, ó Deus, seja a forma que nós venhamos viver. Portanto, ó Deus, fala aos nossos corações e nos instrui a caminhar diante da Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abram suas Bíblias em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Tendo em vista que hoje nós conversaremos um pouco sobre a revelação, a inspiração, melhor dizendo, e a autoridade das Escrituras, a infabilidade dela e a inerrância, não há texto melhor para nós refletirmos neste momento do que 2 Timóteo 3,16. O texto sagrado nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Queridos, diante dessa palavra gloriosa, essa palavra inerrante, essa palavra infalível, essa palavra que apresenta a nossa fé e que nos mostra como nós devemos vivenciar essa fé, que nos apresenta esse Deus invisível, contudo real e sublime em nossas vidas, que diante desta palavra possamos também nos colocar diante de Deus, pedindo perdão por nossas faltas, possamos lembrar também das nossas necessidades, não somente as nossas, mas daqueles que nos cercam. Então gaste um tempo na presença de Deus e escute também esta canção enquanto você se prepara para orar, essa canção que fala um pouco sobre a Escritura.
Senhor, é diante da Tua santa presença que nós buscamos a direção e a instrução. E na Tua palavra, Deus, de fato, encontramos aquilo que Tu queres para as nossas vidas. É na Tua palavra, meu Deus, que nós encontramos a luz que nos orientará, ó Deus, em meio a este mundo que jaz nas trevas. É a Tua palavra, Deus, que nos mostra que o nosso Salvador, Jesus Cristo, se encarnou, viveu entre nós, formou discípulos, manifestou o Teu querer, sendo a própria palavra encarnada e evidenciando sua obra de redenção, de salvação para todos aqueles que nele crê. Morreu, mas ressuscitou e hoje, ó Pai, está diante da Tua santa presença, intercedendo por nós. Pai, diante da Tua palavra que lemos, é que nós, ó Deus, buscamos a Tua instrução. Portanto, ó Deus, perdoa as nossas faltas. Perdoa, ó Deus, as nossas transgressões. Perdoa, ó Deus, as nossas limitações. Muitas das vezes, ó Pai, pecamos por ignorância. Pecamos, ó Deus, por simplesmente não procurar o conhecimento à luz das Escrituras Sagradas. Portanto, ó Deus, usa essa série de estudos para nos conduzir diante da Tua santa presença, para avivar o nosso amor, para nos renovar diante da viva esperança que há na pessoa bendita de Cristo Jesus. Neste momento, ó Pai, que nós Te agradecemos pelo perdão recebido, também colocamos diante de Ti nossos irmãos que estão passando por lutas, sejam elas espirituais ou até mesmo físicas. Visita, ó Deus, cada um dos Teus filhos que estão, ó Deus, participando de tratamentos. Visita os Teus filhos que estão enfermos. Visita os Teus filhos que estão passando por luto. Ó Pai, que Teu Santo Espírito, o Consolador, aquele que aviva a alegria indizível e cheia de glória em nós, possa estar com eles. E assim como nós, ó Deus, que estamos aqui nos preparando para receber a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito possa despertá-los e avivar a Tua palavra em seus corações, de modo que, ó Deus, a viva esperança para eles seja renovada em Cristo Jesus. Fala conosco, ó Pai, neste momento. E me usa, meu Deus, como servo que sou, um instrumento em Tuas mãos. Que Teu Santo Espírito fale com a Tua igreja. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós já visualizamos algumas questões, a exemplo do que é teologia, o escopo e o propósito da teologia, a revelação geral, a teologia natural, que é a mesma coisa, a revelação especial. Hoje, nós vamos nos deter basicamente ao texto sagrado, à Bíblia Sagrada, observando ela como a inspiração e a autoridade que ela tem, a infabilidade dela e a inerrância. Espero que você, ao sair daqui nesta noite, tenha percebido, perceba, melhor dizendo, o quanto ela é importante para as nossas vidas. Ela nos foi dada não simplesmente para ser mais uma informação, mas ela deve nortear toda a nossa vida. Sejam as grandes escolhas, sejam as pequenas escolhas. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo, observando as prolegômenas, a teologia sistemática, aquilo que introduz, aquilo que é necessário para que nós possamos entender de fato depois esse estudo sequencial em determinados temas concernentes à nossa fé em Cristo Jesus. Pode passar, Mateus? Essa frase de Martinho Lutero nos remonta a algo muito belo. Primeiro, porque evidencia um pouco do contexto da Reforma Protestante, que em suma tinha como grande slogan a justificação pela fé. E a justificação pela fé, queridos,
evidenciava um tema que não era tão difundido, mas ao mesmo tempo estava ali, que era a questão da autoridade das Escrituras. Por quê? Porque a justificação pela fé somente apresentava Deus como o único suficiente Salvador do homem. E que Deus se manifesta por meio da sua palavra, e a palavra de Deus manifesta o Salvador de nossa alma, Cristo Jesus. Por isso que, na sequência do que nós percebemos ser a reforma protestante, aparecem os solas, os somente. Somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus dai glória. Todos esses somentes evidenciavam Deus como o agente justificador e Cristo como aquele que imputa sobre nós a sua justiça. Então, diante desse contexto, quando Martinho Lutero começa a sofrer as primeiras sanções e diante da Dieta de Worms, ele declara essa frase sublime que eu creio que muitos de vocês já ouviram em algum momento. Martinho Lutero, que nesse momento ainda era monge, mas depois ele sai da igreja romana, declara perante o Papa e todas as autoridades que estavam ali naquele concílio. Vamos ler todos juntos? A menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou por razão clara, pois não creio somente no Papa ou em concílios, visto que se sabe muito bem que eles já erraram e se contradisseram muitas vezes. Estou constrangido pelas Escrituras que já citei. A minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso me retratar e não me retratarei de coisa alguma, porque não é seguro nem é correto agir contra a consciência. Não posso agir de outro modo. Mantenho a minha posição. Que Deus me ajude. Amém. Queridos, de fato, a postura de Lutero é uma postura bastante contundente. E pensamos que essa postura só deve ser dada diante dessas circunstâncias que a história nos remonta. Mas perceba que em toda e qualquer situação, esse mesmo sentimento deve estar em nossa mente, mas não somente em nossa mente, em nossas atitudes. Que a nossa consciência, ela só serve de fato e de verdade para ser parâmetro de vida quando ela está cativa à palavra de Deus. Então, à luz do que esse reformador falou, que nós venhamos entender um pouco nesta noite, de fato e de verdade, o quanto a Escritura Sagrada ela é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16, pode passar, que nós lemos no início, fala o quê? Todos juntos, toda a Escritura inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Veja que texto belo. Ela não só fala de Deus e vem do próprio Deus, mas ela é útil para nos modificar, apresentando quem Deus é, modificando o nosso caráter, e a partir dessa mudança de caráter que só o próprio Deus pode fazer, ela molda a nossa vida. E a partir da nossa vida, nós não só mostramos que estamos vivendo para a glória de Deus, mas vivenciamos o reino de Deus nesta terra. A partir desse texto, queridos, nós iremos hoje compreender essas questões. Pode passar, Mateus. Aí são os temas que nós já vivenciamos, o que é teologia, o escopo e o propósito da teologia, revelação geral, a teologia natural, que repetem a mesma coisa, a revelação especial. E hoje pretendo tratar esses dois pontos, a inspiração e a autoridade das Escrituras e a infabilidade e inerrância. Vamos passar? Vamos ser bem objetivos.
Bota um pouquinho, Mateus. Pode deixar aí, tá bom. Tratando um pouco sobre a inspiração e a autoridade das Escrituras, nós precisamos entender essas três coisinhas aí. Autoria e autoridade, inspirada, tá certo? E cada palavra. No decorrer da nossa preleção desta noite, vocês sairão entendendo, de fato e de verdade, o que nós queremos afirmar como crentes em Cristo Jesus e defendendo a Bíblia como única regra de fé e de prática a partir dessa questão, inspiração e autoridade das Escrituras. Pode passar, Mateus. Me ajudem, pessoal, hoje eu estou um pouco rouco, mas na medida do possível vocês vão lendo e também nós estamos em um ambiente de estudo, então se você tem alguma dúvida, não entendeu ou quer participar contribuindo com alguma fala, levante a mão que eu passo a palavra para você, tá ok? Até aqui todo mundo está acompanhando bem, né? Então vamos ler autoria e autoridade. Primeira parte. Há uma intimidade entre estas duas palavras, autoridade e autoria. Ambas contêm a palavra autor. Perceba que mostra que quando nós estamos usando esses termos, queremos nos remeter ao único, né, que idealizou toda nosso parâmetro de fé e conduta. Os reformadores, quando eles usaram esses termos, autoria e autoridade, eles queriam dizer justamente isso, que a Bíblia era um livro de cada vez. Os reformadores diziam que, embora a Bíblia representasse um livro de cada vez e tivessem sido escrita por seres humanos, o autor supremo da Bíblia não foi Paulo, não foi Lucas, não foi Jeremias, não foi Moisés, mas sim o próprio Deus. Deus, ele exerceu sua autoridade por meio dos escritos, por meio de autores humanos que serviram como porta-vozes dele para o mundo. Então, quando vocês observarem esses dois termos sendo utilizados à luz das Escrituras Sagradas, perceba que eles não estão se referindo àquele que possivelmente foi o instrumento, como já foi bem mencionado, Moisés, Jeremias, Paulo, Pedro, mas sim a Deus. Porque, em última análise, quem é o autor das Escrituras Sagradas é o próprio Deus. Na nossa última aula, pode passar, Mateus, nós observamos um pouco os meios que Deus usou para revelar sua palavra. E nós vimos, à luz do texto de Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 3, que os profetas foram um dos meios que Deus utilizou. E hoje Deus fala especificamente através da sua palavra e através de Cristo Jesus, que está notório na palavra. Os profetas, quando nós observamos esse tema na última aula, eles deixavam bem claro que afirmavam que falavam em nome de Deus. Então era normal nas profecias, está escrito, assim diz o Senhor. Não é assim, como diz nos textos sagrados? Mas perceba que também à luz dessas questões, historicamente, né, a igreja tem usado alguns termos latinos para manifestar, né, essa autoria e autoridade, numa tentativa de mostrar essa diferenciação, que o texto sagrado, de fato, não é um livro qualquer. A Bíblia não é um livro qualquer. É um livro que apresenta a vontade e os desígnios de Deus para a humanidade. E a partir desses termos latinos que vocês estão vendo aí, verbum Dei, que significa a palavra de Deus, ou vox Dei, né, que significa a voz de Deus, ambas se remetem às Escrituras Sagradas, tendo Deus como seu autor supremo. É certo, veja que o que eu estou falando até aqui não está negando o uso de homens sábios
com suas características, com sua personalidade, com o conhecimento que eles tinham, né, para revelar a vontade de Deus. Mas, em suma, o que nós temos nas Escrituras Sagradas, nos textos sagrados, é o verbo undei, é a palavra de Deus. É a voz dele, é a voz de Deus. Até aí, tudo tranquilo? Podemos avançar? Vamos ler, pessoal. Não o texto que nós já lemos. A palavra grega, aqui traduzida, todos juntos, por escritura, grafê, significa apenas escritos. Vamos ler. Para um judeu, a palavra grega, grafê, tinha referência específica ao Antigo Testamento. Além disso, a expressão está escrito era termo técnico que os judeus entendiam como tendo referências específicas aos escritos bíblicos. Então veja, quando nós observamos historicamente, né, o povo de Deus, seja do Antigo Testamento ou do Novo, né, tendo em vista que o Novo Testamento nada mais é do que uma continuação daquilo que Deus revelou aos seus servos, originalmente aos judeus, né, no Antigo Testamento. Perceba que quando eles utilizavam certos termos, eles não usavam de forma qualquer. Tinham termos que eles deixavam usavam de forma muito seletiva. E a expressão que nós observamos no grego, né, à luz do que eles vivenciaram no Antigo Testamento, né, os judeus usavam como algo que nos remetesse a algo especial. E está escrito, né, como o próprio texto aí de Paulo está utilizando na parte A do versículo 16 do capítulo 3 de 2 Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus. Escritura aí, esse termo escritura no grego, é grafê, está escrito. E Paulo, quando ele se utiliza esse termo grego, ele está usando o contexto histórico, que remete aos judeus. E a forma como eles lidavam com a revelação de Deus. E esse termo, né, que agora estava sendo utilizado a partir do grego, mas que outrora era observado no hebraico, remetia-se simplesmente ao Deus que queria falar com o seu povo. Era referência específica àquilo que refletia a vontade, né, os escritos bíblicos, os escritos de Deus. Então, observado essa questão da autoria e da autoridade, ou seja, Deus ele é o autor, e porque Deus ele é o autor, ele é autoridade. E a palavra dele remete isso. Tá certo? Então, podemos avançar? Alguma dúvida? Vamos entender um pouco sobre inspirada. A palavra traduzida por inspirada quer dizer algo que é dado por inspiração, o significado. Quando nós estamos falando sobre inspirada, estamos falando do próprio Deus. É Deus que inspira, né, as Escrituras. Mas observemos algumas coisas. Pode passar, Mateus. A respeito ainda do texto de 2 Timóteo 3,16. Vamos ler. Paulo escreveu nesta passagem Que toda a escritura é Deus, ou seja, soprada por Deus. E isso tem a ver com que Deus sopra e não em Deus sopra. em que Deus sopra. O significado Amém. Tá certo? Os termos originais no grego, né? Theopneustos, neustos, soprada por Deus, mostra justamente essa questão. Mostrando quem é o agente dessa revelação. Ela foi soprada por Deus. É Ele que faz e evidencia o seu querer. Por isso nós precisamos entender
essa diferença, né, à luz do que o texto nos remete na nossa língua inspirada. Soprar para fora é expiração. Soprar para fora, expiração. Enquanto soprar para dentro é o quê? Inspiração. Portanto, tecnicamente, né, a melhor tradução do texto de 2 Timóteo 3,16, né, deveria usar o termo não inspiração, mas expiração. Porque toda a Escritura foi soprada por Deus e não foi assimilada pelo homem. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, o termo grego nos remete a uma verdade elementar que, por mais que o texto na nossa língua tenha se dedicado a trazer o real sentido, né, mas ele pode ser melhor compreendido não como inspirada, mas como expirada. Por quê? Porque Deus é o autor. É Deus a fonte da inspiração. Foi Deus que deu a sua palavra ao homem. Até aí vocês estão entendendo, queridos, essas pequenas coisas, mas que fazem toda a diferença. Depois nós vamos utilizar, né, esse chavão evangélico no meio reformado, né, ter a Bíblia como a única regra de fé e de prática. E a partir dessas pequenas singularidades, algumas nos remetendo ao grego, outras nos remetendo à compreensão judaico-cristã, mostram como de fato nós não podemos lidar com a Bíblia como qualquer texto. Ela é um texto diferente. Por isso que ela deve nortear nossa vida e nossa postura. Avancemos. Todos juntos. Quando falamos de inspiração, estamos falando da obra do Espírito. Que veio sobre pessoas em tempos diferentes e as ungiu por seu poder, para que fossem inspiradas a escrever a verdadeira palavra de Deus. A obra do Espírito Santo, neste aspecto, não é defendida. Uma passagem da Escritura, mas a Bíblia é clara a mostrar que a Escritura não é iniciativa humana. Então perceba, né, quando nós estamos observando esse termo ainda inspirada, a partir da compreensão que é Deus, né, o agente e o meio, né, dessa inspiração, mas quando nós estamos falando da ação dela, né, na nossa vida, nós já estamos nos remetendo ao quê? A obra do Espírito Santo. Não há um texto específico em toda a Bíblia Sagrada explicando como é que o Espírito Santo fazia isso com os seus, né, com os instrumentos de Deus, os profetas, os apóstolos, né? Mas perceba uma coisa, eles estavam sendo conduzidos pelo próprio Deus. O próprio Deus estava neles, eles estavam sendo habitados. Era a ação do Espírito Santo de Deus. Esses detalhes da ação do Espírito Santo nós não temos, mas nós temos uma convicção. Quem era que governava todo esse processo de autoria e de autoridade e de inspiração? O próprio Deus. O Deus Trino estava envolvido nesta obra de revelação. Estão percebendo por que nós não podemos lidar com o texto sagrado de qualquer forma? Por isso que nós devemos nos submeter a ele. Essa é a palavra do nosso Deus, queridos. Avancemos. Nós, vamos ler? Não sabemos como o registro da Escritura Sagrada, mas o ponto saliente para a igreja hoje é que tudo que temos na Escritura, embora reflita as personalidades, os vocabulários e os interesses dos escritores humanos, foi escrito sob a supervisão de Deus e os autores não estavam escrevendo em seu próprio poder. Se estivessem escrevendo em seu próprio poder, esperaríamos achar muitos erros. É interessante nós considerarmos isso, né? De fato, foi Deus que supervisionou toda essa obra. Foram aproximadamente 1.200 anos ininterruptos.
Se considerarmos o período de silêncio, que foram 400 anos, são 1.600 anos de revelação. São 66 livros. São 39 livros evidenciados no Antigo Testamento. São 27 livros do Novo. Aproximadamente, mais ou menos, mais de 40 servos de Deus utilizados. Nenhum momento nós vamos ver eles se contradizendo. Muitos deles não foram contemporâneos. E os poucos que foram contemporâneos, eles não tiveram concílios para se sentar e conversar a respeito daquilo que eles iriam dizer. Perceba, isso mostra de forma muito clara, até para a razão humana, que há uma supervisão sobrenatural que regeu esse processo de revelação. Só podemos atribuir isso a quem? A Deus. Um Deus que cumpre o seu propósito. Por isso que, de fato, a palavra de Deus é inspirada. Ela não é um texto qualquer. Até aí, todos estão entendendo? Podemos avançar? Cada palavra. Se lembra? Agora vocês vão entender por que cada palavra. Eu vi uma carinha de alguns irmãos assim. Oxe, por que cada palavra? Né? Agora você vai entender. Por quê? Vamos ler? Historicamente, a igreja tem acreditado que a inspiração da Bíblia foi verbal. Em outras palavras, A inspiração não simplesmente é um esforço amplo da informação comunicada pelos autores humanos, mas as próprias palavras da Escritura. cada palavra tem autoridade divina. Agora entendeu, né? Parecia até que estava sendo uma coisa redundante, mas lembre-se, o texto original, não estou falando das versões que são fiéis, fidedignas e que remetem àquilo que Deus quer, mas os textos sacros, os papiros, tá certo? E todos os instrumentos utilizados por Deus para guardar a escrita da sua palavra. Cada palavra tem autoridade divina. Pois não, Mateus? Boa pergunta, Mateus. Né? De fato, cada autor ele tinha sua personalidade. Certo? Tem autores bíblicos ou sagrados, exemplo, né, de Paulo, que tinham muito conhecimento. Um exemplo é até o texto que nós observamos no domingo, na ministração de domingo, à noite, que é a aplicação de tudo quanto ele falou de forma teológica dos capítulos de 1 a 11 de Romanos. Mas Paulo começa a dedicar no capítulo 12, a aplicabilidade de toda a doutrina. Então perceba, ele tem muito conhecimento. Ele não só diz que o homem é pecador, ele vai descrever por que o homem é pecador. Então perceba que o conhecimento de Paulo também estava notório na sua escrita. Mas nós temos outros servos de Deus que foram bem simples. E que Deus utilizou da mesma forma. Ou seja, o que isso quer dizer? Cada servo de Deus que foi utilizado para escrever os oráculos de Deus, a palavra de Deus, Deus utilizou o conhecimento que eles tinham, a personalidade deles, usou também a questão da letra deles ser boa ou não. Todas essas peculiaridades Deus utilizou do homem. Mas no final, o resultado daquela escrita verbalizada, né, a Bíblia foi feita de forma verbal, é isso que nós estamos observando. Cada palavra remetia àquilo que Deus quer. Era como se Deus respeitasse a escrita dele, mas não o que ele queria falar. Da forma que ele escrevia, Deus respeitava. Não, porque se eu concordar, eu vou estar contradizendo o que eu acabei de dizer. Eu estou falando assim, a maneira que ele escrevia, exemplo, os salmos mesmo, e exemplo, os profetas. Perceba que os textos, né, os gêneros literários utilizados na Bíblia mostram justamente finalidades distintas. O Saltério Hebreu, o livro de Salmos, né, são canções,
São poemas. Entendeu? Não é qualquer um que consegue fazer uma canção, não é qualquer um que consegue fazer um poema. Mas Deus permitiu que cada palavra que ele queria que o povo dele escutasse fosse escrita como? Através de um poema. Como Deus usou narrativas. Como Deus usou uma linguagem apocalíptica. Uma linguagem mais contundente. Uma linguagem que se remetia às coisas que iriam acontecer. Entendeu? Deus usa o homem por completo. Mas o resultado não é a negação do que o homem tem. Tá certo? Deus usou toda a capacidade que aquele servo tinha. Mas o resultado era aquilo que Deus queria, que Deus quer. O resultado não foi influenciado pela falta de capacidade ou pela máxima capacidade que o profeta tinha, que o autor tinha. Porque o resultado estava em quem? Em Deus. E quem é o autor das Escrituras? Deus. E cada palavra que tem no texto sagrado foi dada por quem? Por Deus. Logo, cada palavra tem autoridade divina. Espero que tenha agora ficado mais claro. Podemos avançar? Pode passar, Mateus. Mas veja que no decorrer da história não só tem aqueles que apoiam, né? Tem aqueles que refutam. Não vou me prolongar nessa parte, mas eu quero mencionar, tá certo? Há tentativas de abandonar o conceito de inspiração. Veja que de forma muito contemporânea, né, a exemplo do que nós vivenciamos no Brasil, teve um que disse que a Bíblia precisava ser atualizada. E dizer que a Bíblia precisava ser atualizada é dizer que Deus errou em algum momento. Não é isso? Mas veja que o que nós estamos dizendo aqui é que a Bíblia tem tudo e reflete exatamente o que Deus quer, cada palavra. Mas no decorrer da história, algumas pessoas se levantaram. E Rudolf Bultmann foi um deles. Ele rejeitava amplamente a ideia da origem divina das Escrituras. Ele tinha um sério problema. Se foi o homem que escreveu, então tem uma coisa errada. Deus não escreveu as Escrituras. Quem escreveu foi o homem. Né? Mas Bultmann teve seus altos e baixos, serviu muito à teologia, mas também, dependendo do período da história da vida dele, você deve considerá-lo ou você deve simplesmente ver. Isso é um arrobo de uma pessoa que em algum momento, né, estava fragilizado. Pois não. Tem pessoas que dizem isso. Ah, mas foi escrito por homem. Verdade. Dizem que foi pelo homem, sim, mas foi Deus que inspirou. Às vezes, né, isso daí, em certa medida, né, quando pessoas se detêm essa parte, mas foi escrita pelo homem. Mas como é que 40 pessoas falaram da mesma pessoa em 1.200 anos e nenhuma delas se contradisseram? Me explique. Certo? Foi o homem que fez. Me explique isso. Se eu contar uma história aqui e pedir que vocês contem um para o outro, vai chegar a mesma história lá, no final? O telefone sem fio, não é assim, né? Chega no final a mesma coisa. Eu já fiz isso com alguns jovens, né, alguns anos atrás. O interessante é que a gente começou falando aqui de matemática, ela terminou em metafísica, não sei como. Então perceba, né, se deter essa parte meramente humana, Deus ele utilizou o homem. Mas o que torna a palavra de Deus única dentre tantos escritos humanos é o fato dela não se contradizer. Tantos servos utilizados, tanto tempo de inspiração e cada palavra afirma a única coisa. Só a salvação em Cristo Jesus. Fernando. Pastor, uma pergunta. Salomão, quando se corrompe, hora ou outra em Eclesiastes, em Provérbios, ele fala algumas coisas assim, tipo, que se contradizem. Pelo menos assim, no meu ver, né? Tem uma hora que Salomão ele fala algo ali em Eclesiastes que
deixa aquela dúvida se ele era crente, se ele não era crente naquele momento. Aí, mesmo assim, mesmo nele episódio naquela vida, a inspiração foi de Deus. Sim, todo o texto que nós temos nas Escrituras Sagradas é proveniente de Deus, cada palavra. Mesmo quando ele Né? estava corrompido. A questão que nós devemos considerar à luz desses textos de Provérbios, grande parte de Provérbios foi escrito por ele, há alguns que questionam a autoria, pelo menos total, de Eclesiastes por Salomão, mas o que devemos considerar, o que está ali nas Escrituras Sagradas, é a vontade de Deus. É cada palavra a palavra de Deus. A questão que nós devemos considerar não é o homem, mas sim é Deus. Entendeu? Deus se utilizou de vários servos, certo? E nesse processo, quem é o autor somo? É o nosso Deus. Primeira pessoa da Trindade. Tá certo? Também, semelhante a Rudolf Bultmann, Karl Barth, ele afirmou que Deus se revela por meio de eventos e não de proposições. E aí a gente abre um precedente muito difícil. Eita dúvida. Passa agora. Que o povo tem que ver o tema para depois falar das outras coisas. Falando um pouco sobre infalibilidade e inerrância, temos que entender um pouquinho também da história, né, da igreja. Vamos ler o texto, queridos. Durante toda a história da igreja, a opinião tradicional tem sido a de que a Bíblia é infalível e inerrante. Entretanto, com o surgimento da chamada alta crítica, especialmente nos séculos 19 e 20, não somente a inspiração da Escritura sofre ataque amplo, como também os conceitos de infalibilidade e inerrância particular têm sido intensamente criticados. Ou seja, queridos, é normal para o homem, um ser limitado, tentar ou questionar aquilo que nós damos, né, por fé como infalível, como inerrante. Por quê? Porque o homem sabe que ele erra. Ele não tem todo o conhecimento. Logo, ele tenta colocar em tudo que está ao seu redor o seu dedinho. Ele quer limitar aquilo que está ao seu redor à sua razão. Mas o homem nunca irá entender Deus. Nós só iremos, o pouco que nós entendemos Deus é fruto do que Deus quis se revelar. A Bíblia Sagrada não fala tudo a respeito de Deus. A Bíblia Sagrada está dedicada a falar do que Deus fez para nos salvar. E em alguns momentos ele vai ampliar o nosso conhecimento sobre determinadas questões. Mas perceba, no decorrer da história, e principalmente considerando a história eclesiástica, a história da igreja, nós vamos ver que muitos conceitos de infalibilidade e inerrância foram levantados, tentando criticar essa questão da autoria máxima do próprio Deus. Então vamos ver essa parte aí em verde, todos juntos. Alguns críticos dizem que a doutrina foi a criação dos protestantes no século XVII. que é chamada às vezes a era do escolasticismo protestante, correspondente à era da filosofia secular, chamada a era da razão. Ou seja, como eu já tinha falado, né, o homem tentando limitar Deus ao seu raciocínio, à sua razão. Tá certo? Podemos avançar? Esses críticos, vamos ler, afirmam Que a inerrância como uma criação racional era alheia aos escritores bíblicos e até aos reformadores magisteriais do século XVI. No entanto, Os reformadores declararam realmente que as escrituras eram sem erro, como fizeram os pais da igreja, inclusive
incluindo Tertuliano, Irineu e especialmente Agostinho. Ainda mais importante é a própria informação bíblica de sua... Muito inteligentes, sábios, as percepções humanas. Falaram com muita ousadia e intrepidez, negando verdades elementares bíblicas. Por quê? Porque só tinham coerência e razão humana. Mas não se esqueça, a nossa fé, ela contém a racionalidade, mas ela não só é racional. Tem ação sobrenatural, tem ação do Espírito Santo de Deus. E se nós se nós não formos alvos dessa iluminação, queridos, nós nunca vamos entender o que Deus fala. Estão entendendo agora? Podemos avançar? Infalibilidade e inerrância. Vamos definir os termos e a autoridade de Cristo. É rápido, tá certo, queridos? Definindo os termos. Historicamente, vamos ler. A igreja tem entendido que a Bíblia, dentre toda a literatura escrita na história, é exclusivamente infalível. A palavra infalível pode ser definida como aquilo que não pode falhar. A Bíblia, a palavra única, a Escritura é a regra de nossa fé, porque diz respeito a tudo que cremos. Ela é a regra de nossa prática, porque diz respeito a tudo que fazemos. claro e simples. Às vezes nós podemos utilizar, queridos, algumas expressões que não remetem àquilo que de fato nós cremos. Se eu dissesse a você que a Bíblia é a regra de fé e prática, tá boa, não tá? Mas ela, em termos, se nós fôssemos utilizar cada uma dessas expressões, nós estaríamos dizendo especificamente o quê? Naquilo que é concernente à fé. Nas demais coisas, não. Mas a Bíblia é a única regra infalível de fé e de prática. Ela está se aplicando agora não somente às questões de fé, mas a tudo quanto existe. E aí é nesse sentido que de fato nós vamos ver se somos aquilo que cremos. Porque aquilo que somos, de fato, deve ser evidenciado. Aquilo que cremos, de fato, deve ser evidenciado naquilo que nós fazemos. Perceberam, queridos, a distinção? Podemos avançar. Para concluir, vamos entender um pouco sobre a autoridade de Cristo. Em última análise, a questão da autoridade da Bíblia se fundamenta na autoridade de quem? De Cristo. Se Deus ele tem toda a autoridade, seu Filho também tem o quê? Toda a autoridade. Antes de ser assunto aos céus e dar a grande comissão a todo o povo de Deus, ele disse o quê? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, o Salvador de nossa alma tem autoridade, assim como o Pai que revelou as Escrituras tem autoridade. E perceba que o testemunho de Jesus Cristo nas Escrituras Sagradas testifica justamente disso. A Escritura não pode falhar. João 10:35. Foi isso que ele disse. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Isso é fala do próprio Cristo. Veja que o Senhor Jesus Cristo, quando ele foi interpelado pelos fariseus, ele disse o quê? Olha, ninguém acrescente um i ou um tio. Não é assim que ele fala nos evangelhos? Então perceba, a palavra manifesta a autoridade de Cristo e Cristo tem toda a autoridade. Não há disputas, queridos, sérias entre os teólogos sobre o ponto de vista de que Jesus, quanto à Bíblia. Tá certo? Não há aqueles questionamentos. Por quê? Porque alguns eruditos e teólogos dentre todos os contextos, né, seja eles liberais ou conservadores, igualmente concordam, né,
que Jesus de Nazaré, histórico, acreditava e ensinava o ponto de vista elevado e sublime a respeito das Escrituras Sagradas, que era comum também no judaísmo no século I. Ou seja, que a Bíblia é nada menos do que a palavra de Deus inspirada. Tá certo? Pode passar. Esse daí conclui o nosso estudo de hoje. Essa daí é a referência. Nosso estudo está pautado sobre esse livro de R.C. Sproul, né? Somos todos teólogos, e aos poucos tem algumas adequações, modificações e complementos a partir de outros livros, mas esse em especial, né, está baseado somente no de Sproul. Alguma colocação, queridos, diante do que nós vivenciamos nesta noite? Pode passar, Mateus. Domingo, se Deus permitir, nós estaremos concluindo essa parte de introdução à sistemática, tá certo? E vamos ver os últimos pontos, né? Que seria a canonicidade e a escritura e a autoridade. E aí, Deus permitindo, quinta-feira, daremos início à teontologia. O que esse nome quer dizer? O conhecimento revelado de Deus, tá certo? É aquilo que Deus fala dele mesmo. Aonde? Nas Escrituras Sagradas e diante deste mundo que é dele e que ele é o Criador. Amém? Fique de pé. Vamos orar ao nosso eterno Pai? Senhor, nós te agradecemos por esta noite, por cada um dos teus filhos que estão aqui e pedimos, guarda em nosso coração a tua palavra, para que nós não venhamos pecar contra ti. E assim como o Senhor falou aos nossos corações diante do texto sagrado, mostrando que tu tens toda a autoridade e que a Bíblia é inspirada por ti e que ela deve ser aplicada em nossas vidas, pois remete à obra de salvação de Cristo em nós. Meu Deus, nos dá a graça diante da ação do teu Santo Espírito, de fato, para termos a Bíblia como única regra de fé, infalível, como única revelação infalível de fé e de prática. Leva os teus filhos, meu Deus, para suas casas, debaixo da tua santa proteção. Livrando, ó Deus, cada um deles de toda forma de mal. Renovando o seu vigor para mais um dia de atividades. E que nessas atividades possamos te honrar. Em nome de Jesus. Amém.